Vencedores! Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre um tema que vai ajudar a renovar a sua mente, fortalecer a sua musculatura emocional e ajudar no seu crescimento pessoal e profissional. Meu nome é Nelson Lopes e o tema de hoje é como vencer o medo. Isso mesmo, como vencer o medo. Eu acredito que várias vezes você se deparou com esse fenômeno, medo. Quantas vezes deixaste de agir por receio? Quantos sonhos ficaste por realizar por medo de falhar? Por medo do julgamento ou porque você acreditou que não estava em altura? O medo, embora natural, pode tornar-se um tirano. Hoje, vamos explorar formas de vencer o medo com base a vários conceitos já existentes. Vamos começar aqui por definir o medo. Nelson, o que é o medo? O medo é uma emoção primitiva, inscrita na nossa biologia. Quando percebemos uma ameaça, a amígdala cerebral, ela ativa-se imediatamente, preparando o corpo para fugir ou enfrentar o perigo, ou seja, o cérebro ativa o estado de luta ou fuga. O medo é para nos alertar de uma situação de perigo. Estudos mostram que essa reação ocorre em menos de 20 milésimos de segundo, ou seja, é uma reação muito rápida. Isso acontece antes mesmo de termos a consciência do que está a acontecer. O medo é uma resposta natural também. O medo é uma resposta natural e instintiva a uma ameaça imediata ou percebida. Existem dois tipos de medo e é importante trazer aqui esse conceito para que você possa perceber quais são os medos que você tem e como pode superá-los. Existem dois tipos de medo, o medo inato, ou também conhecido como medo básico, está presente no nascimento e é compartilhado entre seres humanos e animais. O medo inato é resultado da evolução biológica e está relacionado a perigos universais. Por exemplo, o medo de altura, o medo de barulhos altos ou o medo de animais perigosos são todos considerados medos inatos. Quando você ouve um barulho alto, e isso acontece também com as crianças, apesar dela não ter a consciência desenvolvida, falo bebês, os bebês, apesar de não terem a consciência desenvolvida, na sua gênese já vem ativado o medo inato, porque isso vai ajudar a alertar os pais, ele precisa assustar e esse susto leva ao choro e esse choro permite então que os pais vão lá ter com o bebê porque alguma coisa está a acontecer, ok? O medo inato é o medo instintivo. Por outro lado, temos o medo aprendido. É esse que é o maior calcanhar de Aquiles. O medo aprendido é adquirido através das nossas experiências ou do aprendizado social. Este tipo de medo é moldado pelas influências ambientais, culturais ou até mesmo pessoais. Por exemplo, um medo de aranhas pode ser aprendido se alguém associar a aranha a uma experiência negativa. E outros medos que existem que, por meio das nossas experiências, nós vamos desenvolver. Outra coisa é o medo de falar em público. As pessoas muitas vezes, por conta da experiência negativa ou medo do julgamento, elas tendem a ficar nervosas quando estão diante de um público. Por quê? Porque têm medo de ser julgado ou ainda mesmo porque vivenciaram uma situação em que falavam publicamente e o feedback não foi tão positivo. Então, o medo é ativado para lhe proteger daquela situação. É importante ressaltar que tanto o medo inato quanto o medo aprendido desempenham um papel importante na sobrevivência e proteção do ser humano. No entanto, o medo aprendido é mais suscetível à modificação ou superação. Ou seja, é possível mudar ou vencer aquele medo que nós sentimos quando falamos em público, medo de animais, medo de alguma coisa. Por quê? Porque se nós ressignificamos as nossas crenças, as nossas experiências passadas, nós conseguimos efetivamente vencer esses medos. Como, Nelson? Através da exposição gradual a esse medo ou de uma terapia, porque é possível fazer isso por terapia, ou de reavaliação das crenças, porque muitas vezes
é sobre crenças. Nós acreditamos que estar em certos lugares é desconfortável. E por acreditarmos nisso, ou por termos essa crença, quando vamos nesse lugar, nós sentimos aquilo que nós criamos antes de estar no lugar. Então é importante entender que todo medo é possível sim ser vencido. Se você não vence o medo que você tem hoje, provavelmente é porque você nunca dedicou tempo nem energia para vencer. Você precisa dedicar energia para vencer aquilo que são os seus desafios pessoais. Caso contrário, você será sempre refém dos medos. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos a frase "não temas" escrita mais de 365 vezes. Ou seja, você pode usar uma palavra ou uma frase uma vez por dia, durante o ano todo. Então, a fé nos mostra que o medo será ou estará bem presente, mas ela é capaz de transformar o medo em confiança. Quando sabemos quem está conosco, o que está contra nós perde força. É importante também usar recursos espirituais para vencer ou lidar com os seus medos. Não se trata de ignorar a realidade, mas de confiar em algo maior do que as nossas próprias circunstâncias. É importante que você atente a isso. Nelson, como vencer o medo na prática? Aqui vão alguns passos que julgo ser importantes enquanto treinador comportamental e de inteligência emocional. Eu tenho estado a ajudar as pessoas a vencerem as suas limitações pessoais e vencerem os seus medos, traumas, e eu acredito que esses passos são fundamentais para que você do outro lado vença os seus medos. Quando falamos sobre inteligência emocional, nós aprendemos que o primeiro passo ou o primeiro pilar da inteligência emocional é exatamente reconhecer a emoção, identificar essa emoção. Então, o primeiro passo para vencer o medo seria nomear o medo. Você precisa dizer qual é esse medo que você sente. Porque nomear o medo é um ato de coragem. O que é nomeado pode ser enfrentado. Se você não dá nome às coisas, você não consegue enfrentar elas. Número 2, enfrenta o medo paulatinamente. Você não precisa saltar do precipício de uma vez. Começa com pequenos passos. Cada vitória, por menor que seja, enfraquece o medo. Número 3, fortaleça a fé e o espírito. A fé constrói uma fundação firme onde o medo não encontra espaço. Então, você precisa fortalecer a fé e o espírito. Esse é o terceiro passo. O quarto, altere a pergunta. Ao invés de dizer, e se correr mal? Experimenta dizer, e se correr bem? Às vezes, a mudança da perspectiva pode mudar o sentimento que nós temos. Ou seja, ao invés de dizer, e se correr mal? Diga, e se correr bem? Isso vai dar algum conforto e te ajudar a vencer o medo. Número 5 e último, alimente a mente com o que te fortalece. Rodeia-te a pessoas e conteúdos que te elevam. O que entra na mente transforma o coração. Eu vou repetir. O que entra na mente transforma o coração. Então você precisa alimentar a sua mente com coisas boas para transformar o seu coração e vencer o medo. Reitero aqui que o medo também pode ser um sinal, um aviso de que você está a crescer, está a sair da zona de conforto, e isso é muito bom. O medo grita, mas a coragem sussurra, e quem escuta a coragem transforma o mundo. O medo não desaparece, mas perde o poder quando olhas para ele com clareza e determinação. Vamos vencer o medo, vamos nos tornar pessoas melhores e até o próximo capítulo. Meu nome é Nelson Lopes, estamos juntos, um abraço.